Salve, rapaziada, trazendo aqui mais um vídeo pra vocês, né? Deixa eu só baixar o áudio do jogo, que vai atrapalhar menos ali quando eu estiver explicando, né? E eu acho que tá bom, né? Não vai prejudicar. Bom, eu tô num servidor que é oficial, Conflict Ever, tá? Pra explicar, fazer um tutorial, né? Fazer tipo um remake, que eu já tinha feito um tutorial, mas eu acho que ficou... Algumas coisas eu acabei não explicando, eu mandei nos comentários, porque eu não faço roteiro, né? Tipo, eu vou falando que vai vendo na minha cabeça aqui. Mas vamos lá. Vou tentar explicar como se a pessoa fosse iniciante. Então, eu vou basicamente tentar explicar aqui o jogo do zero, né? Dicas que a pessoa pode fazer e tal. Então, eu decidi, nessa primeira parte, eu vou estar aqui na página oficial do Conflict, né? E depois eu vou pro Game Master para explicar melhor, né? Explicar melhor não, explicar algumas coisas que eu não vou conseguir mostrar aqui, porque eu vou precisar de algum equipamento e tal. Porque o jogo tá bem diferente de quando eu tinha feito aquele vídeo, tá? O jogo tá bem diferente. Vamos lá. Vou explicar pra vocês. Deixa eu baixar mais aqui, o cara tá falando. Aí eu vou. Ah, não, só tirar o rádio, é verdade. Pronto, agora resolvi o problema. Bom, como eu jogo no teclado e mouse, talvez algumas coisas que eu falei aqui de botões, eu vou tentar dizer como é que é no controle, pra vocês não ficarem perdidos, né? Mas pro cara que já joga em teclado e mouse, tá perfeito, tá? Fica perfeito pro cara. Pra fazer isso que eu fiz, que é abrir esse menu, você vai apertar L1 e o quadrado, né? Aí vai abrir esse menu e você troca a frequência, né? Esse aqui 48 é a frequência geral do rádio, canal do pelotão. E esse aqui de cima você pode usar para colocar a sua equipe, né? Aí, para você ver o seu grupo, né, você vai apertar o botão Options, menu de grupo, e aqui você vai ter todas as listas dos grupos. Aí você pode criar um grupo novo, no caso, esse grupo aqui é o meu, né, você pode configurar ele, ó, deixar público, privado, trocar o nome, deixar uma descrição. Por exemplo, você pode deixar o nome do seu pelotão e dizer o que você vai fazer, né? O que esse pelotão é responsável. Esse jogo ele não tem aquela ideia de ter um comandante central para comandar tudo, igual é no Hell Let Loose, que as pessoas falam que o Hell Let Loose é assim. Tem um comando geral que vai dizendo o que o pessoal tem que fazer. Aqui não é desse jeito, porque pode ter uma pessoa que faz isso? Pode, mas eu acredito que muitas pessoas não vão seguir o que o cara tá falando, né? A não ser que todo mundo da equipe esteja bem entrosado, né? Seja tudo conhecido e tal. Mas vamos lá, outra mecânica aqui de configuração, eu acho que é isso. Aqui em jogadores você pode ver quantos tem cada time, né? Deixa eu ver mais alguma coisa. Eu acho que só, tá? Vamos lá. Digamos que você for o primeiro a entrar na partida, você vai se deparar só com essa barra aqui, ó. Essa barra aqui a gente chama de barra de comando. A gente chama ela pelo seguinte motivo. Nela você pode vir aqui ó, e construir. Simplesmente construir. Agora que vem o mais importante desse jogo, que seria isso aqui, ó, supply. Que seria nosso suprimento. Suprimento a gente usa basicamente para tudo. Essas outras construções que a gente está vendo aqui, ó, todas elas foram feitas a partir de suprimentos. Ali bagulho de carro, que é o posto de manutenção de veículos leves. Ali o de pesado eu acho que os caras colocou ali fora, mas a gente consegue olhar aqui, ó. Vamos lá. Todo mundo consegue construir, tá? Não precisa de ter uma patente. Você já começa com soldado. Ó. Aqui, se eu segurar o J, deixa eu ver qual botão. Você segurar esse botão que apareceu aqui, ó, é o touchpad e o bola, você vai abrir esse menu, tá? Perfeito. Aí você vai conseguir ver aqui os objetivos, você pode aceitar, e você vê sua patente, tá? Que é importante. Vamos lá. Vamos construir aqui. Eu segurei o F para construir, eu acho que é o quadrado, e aí a gente vem para esse menu aqui de construção, tá vendo? Aqui é o L ponto, aqui é o alojamento. Esse alojamento já eu explico para que serve, tá? E aqui a gente tem algumas construções que as pessoas colocam de defesa, né? Que é importante também. Só que eu acho que eles posicionaram num lugar meio ruim. Eles poderiam ter posicionado aqui, e aí o pessoal pode tentar invadir por aqui de veículo, né? Ou então nessa barreira aqui, ó. Porque normalmente os inimigos eles vêm daqui, ó, das costas. Só que o jeito que eu gosto de fazer é colocar arame farpado aqui, ó. Eu venho, cadê o arame farpado? O arame farpado é aqui e coloco aqui assim, ó. Beleza? Aqui, ó. Inclusive eu vou colocar só pra alguém se ligar. Opa, tem alguém tentando construir também. Mas eu vou colocar uma coisa aqui para construir só para mostrar para vocês como é que funciona, tá? Vou deixar bem aqui, aí depois alguém vem aqui e tenta completar. Tá, depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente constrói a partir daí.
Mas vamos lá. Assim que você entrar, você vai se deparar com essa barraca de comando, certo? Aí você já vem logo aqui, ó, com a construção e que você vai construir. Estação de relé, que no caso seria esse equipamento aqui. Aí você está se perguntando, para que eu vou utilizar esse relé? Mano, o relé ele é muito importante para o seu time, para você também, porque esse relé vai fazer você ter sinal com as outras bases para você atacar. E eu já vou mostrar o mapa para vocês também, tá? Ó, tá aqui o relé, ó. Agora, se eu apertar o M, eu acho que no controle é o touchpad, isso é o touchpad. Você aperta o touchpad, você abre o mapa. A gente não consegue se ver no mapa, certo? Mas eu consigo ver os líderes de pelotão. Eu não consigo me ver no mapa, mas quem é um jogador padrão, quem é um jogador que não é líder de um esquadrão, consegue me ver no mapa, mas eu não consigo me ver no mapa. Eu posso fazer um vídeo também de cartografia, ensinando para vocês como vocês podem se localizar, mas só para vocês terem uma ideia, aqui no canto inferior direito mostra você está no centro de Everon, perto de área militar. Se você não tem noção nenhuma onde você está, você vai procurar esse área militar, que é onde eu estou. E área militar justamente é aqui. Estou no centro de Everon, aqui é o centro de Everon. A partir daí eu posso saber que é área militar. Então eu estou nessa região aqui, né? Disso eu sei. Você pode usar a bússola, né? Para poder ter sua bússola aqui. Então você já, por exemplo, eu quero vir para Alabama. Então eu vou ter que seguir para o norte. Eu vou ter que andar, aqui, ó, vou ter que girar até deixar minha bússola alinhada com o norte. Aí é só seguir essa reta que eu cheguei em Alabama. Eu sei que eu tô na área militar. E outra dica também de cartografia é que o mapa está sempre ao norte. Então, para você quando abrir o mapa, você sempre vai se basear que o mapa está sempre ao norte. Então, você se alinha com o norte e vê, eu quero ir para a esquerda, quero ir para a direita, aí você usa a bússola, entendeu? Vamos lá. Agora explicando sobre os mapas. Quando tá assim piscando vermelho é porque alguém está atacando a base. Com a nova atualização, a gente não consegue mais spawnar na base quando está sendo atacado. A gente tem que ir até lá. Antigamente a gente conseguia spawnar na base, só precisava de supply. Agora eu vou explicar para vocês como é que funciona as conexões, relé de rádio, essas paradas, né? Vamos lá. Digamos que a gente construiu uma torre de sinal aqui, o relé. Com o relé, a gente vai abrir possibilidades de invadir novas bases. No caso, a gente vai conseguir invadir essas bases aqui, né? E essas aqui de trás, esses três aqui primeiros, né? Então vamos lá. Eu construí o relé, eu posso dominar essas três bases. Dominando essas três bases e colocando o relé nessas três bases, a gente já libera novas bases. Já libera essas daqui, as duas bases. Construindo. Dominando essa base também você libera essas duas. Que dessas duas você vai liberar essa daqui. Eu sei que é difícil de entender, mas para vocês verem quais são as conexões que cada base tem, você pode ver linhas vermelhas aqui. Ó. É por isso que eu sei qual base que liga a outra. Então, por exemplo, se eu mirar em Vermont, eu sei que Vermont está dando sinal para Michigan, Illinois, Nebraska, Delaware e Oregon. E Colorado e Alabama. E está dando sinal para Wyoming. Se eu dominar o Wyoming e for para Vermont, eu vou ter o sinal dessas bases aí. Ó. Tem um sinal vermelho ligando elas. Em Alabama, a mesma coisa. Alabama dá sinal para Pensilvânia, Virgínia, dá sinal para Vermont, dá sinal para Delaware, dá sinal para Oregon, entendeu? Mas para ela dar sinal, ela precisa ter um relé. Então, sem um relé, a gente não vai ter esse sinal, beleza? Deixa eu só ver se meu mic tá pegando, cara. Se não vai pegando, eu vou ficar muito puto. Não, tá pegando. Beleza. Deixa eu ver o que mais eu posso explicar. Vamos lá. Bases inimigas, por exemplo. Ó, pessoal. Torre de sinal, muito importante, tá? Olha o quanto de base que essa torre de sinal dá. Então, com a torre de sinal ganha, por exemplo, a gente não tem essas duas bases aqui, certo? Com a torre de sinal ganha, a gente consegue ter acesso às bases internas deles, né, dos soviéticos. A gente tem acesso à base deles ali, as internas, aí a gente consegue dominar elas e cortar o sinal do inimigo. Então, se você está com um plano, por exemplo, de cortar o sinal de Havaí, você dominando Kentucky, você dominando a torre de sinal, dominando Kentucky. Deixa eu ver qual a base que ela dá aqui, ó. Ela dá sinal para essas duas aqui. Ó, se você dominar Kentucky, torre de sinal, você consegue dominar Havaí, mesmo os inimigos estando lá dentro. Para você parar uma captura dentro de uma base, você tem que chegar lá.
Só que você tem que ficar com um aliado a mais que os inimigos que estão lá dentro. Se não me... Não, será que... Eu não lembro agora se um v um continua capturando. Cara, eu não lembro agora. Eu não vou saber informar agora se eu tiver eu e o inimigo continuam capturando. Agora eu não vou lembrar, cara. Não vou lembrar. Eu não vou lembrar dessa informação e pra mim testar aqui vai demorar um pouquinho pra me chegar até lá. Mas tranquilo, tá? Mas o importante é você saber que você tem que eliminar o inimigo que tá na base. E, por exemplo, se você estiver sozinho e tiver dois inimigos, eles vão capturar a base. Então você tem. Ah, eu acho que quando tá um V1 não captura, eu acho. Não, não captura. Não captura. Eu não vou saber dessa informação. Então, eu vou dizer que estando um V1 não vai capturar. Ó, o cara tá aqui, ó. É porque ele tá meio longe, né? Ele tá meio longe. Vamos ver. Se não parar de capturar, porque tem mais. Ó, parou de capturar. Acabei de confirmar. Um V1 realmente não captura. Beleza. Tá tranquilo. Ou ele matou o cara, pode ser também. Mas vamos dizer que um V1 não captura. Então, vamos lá. Ele dominando Kentucky e pegando a colina, a torre de sinal, mano, Havaí vai cair. Porque pode ter 5 inimigos lá dentro. Se tiver um americano, ele vai começar a capturar. Porque não tem sinal. Se não tem sinal, é como se a base não fosse deles. Entendeu? A base é como se não fosse de ninguém. Então o cara chega lá e captura de boa. Isso é uma estratégia que as pessoas podem fazer, que eu vejo poucos usando, mas pode fazer. E é uma estratégia que eu vou concordar com vocês, é boa. Uma estratégia muito boa. Você cortar o sinal do seu inimigo para poder dominar a sua base. Então vamos ver o exemplo aqui de Arizona. O Arizona, ele pega sinal de quatro bases. Ele pega sinal de Virgínia, da colina, pega sinal de Oklahoma e Michigan. Vocês podem perceber que todas essas bases que ele deveria pegar sinal são bases americanas. Então, se o inimigo chega lá e capturar, ele vai conseguir. É só ele chegar lá e começar a capturar. Ó, as bases que ela tem sinal, o nosso time já capturou. Porque ela não tá pegando sinal de Idaho. Idaho tá dando sinal pra Oklahoma. Entendeu? Então é como se eles não tivessem essa base aqui, ó. Não é deles mais, entendeu? Então é assim que o pessoal usa a estratégia de poder cortar o sinal do aliado, para eles vai ficar provavelmente assim, ó. Quando ela tá dourada, é porque a gente não consegue capturar essa base. Porque a gente não tem o quê? Não tem um sinal para ela. Aqui a americana, a gente não tem uma... Pra gente ter sinal a Arkansas, eu acredito que a gente tem que capturar indiano, porque não tá mostrando, mas eu acredito que a gente tem que capturar indiano. O Idaho tá com Oklahoma, eu acredito que seja indiana, a gente consegue Arkansas. Mas enfim, eu acho que ficou bem clara essa parte de sinal, né? Eu não vou me aprofundar muito, porque eu acho que eu consegui explicar o que precisa, né? Agora vamos voltar para o supply, né? O supply, como eu falei, ele é uma ferramenta essencial para a gente conseguir ganhar um jogo, porque ganhar um jogo não é só ter habilidade, ficar invadindo base, tem que ter sim logística, porque quanto mais supply tiver na base, mais demora o tempo de captura, e o tempo de captura dobrou, ele está maior. Por quê? Porque como a gente não consegue respawnar mais na base, a gente tem que se deslocar até a base para parar a captura, certo? Então, por conta disso, o tempo de captura aumentou. Se fosse o tempo de captura muito rápido, aí, meu amigo, ia ficar muito, muito apelão. Ali em cima, o placar, tá? Então, os americanos têm três bases principais. As bases sim, principais são essas com nome roxo. Esqueci de mencionar isso, tá? As bases principais são com o nome roxo, beleza? Flórida, Oregon, Wyoming, Arizona, Havaí. Essas outras bases são as bases que servem basicamente para dar sinal à próxima base, beleza? Eu acho que é isso, né? Essa parte eu acho que é isso. Voltando pro supply, é uma parte essencial do jogo. E uma função que você pode fazer é ficar encarregado de entregar o supply. Como é que a gente pode saber onde buscar o supply, onde tem, tal? Vocês podem perceber que no mapa tem esses pontinhos verdes aqui, ó. Tem um aqui, deixa eu ver se tem mais outro aqui. Tem um aqui, ó, que é a serraria aqui, né? Isso, serraria. Tem aqui também, que é o complexo industrial. Esses locais onde você pega supply, eles são infinitos, tá? Então não acaba, você pode pegar quantos quiser. Aqui também tem, ó.
Você pode pegar quantos quiser que não vai acabar, beleza? Deixa eu ver um lugar aqui que também tem, aqui ó, que é Gory. Aqui na fazenda também tem. Só que a gente também tem supplies escondidos no mapa, que eles não ficam marcados. Só que esses supplies que ficam escondidos, eles acabam, tá? É diferente desses que são infinitos. Aí o que que você pode fazer? Você pode pegar um caminhão, que você vai pegar nesse posto de manutenção aqui, ó. Aqui na frente, você pode pegar um caminhão para fazer esse supply. Vamos lá, para mostrar para vocês. Jogar esse jogo sem áudio é muito estranho, cara. Você vai vir aqui, ó. Aí você procura uma luz, no caso está ali. Vendo aqui, ó. 1.500 supply. A gente pode pegar esse caminhão de transporte, esse aqui também esse aqui é de transporte e de carregamento de suprimento, de supply. Esse aqui também é, esse aqui é para gasolina. Você pode usar o veículo de gasolina para consertar os helicópteros que normalmente eles vêm dropados na base, mas eles vêm quebrados. Aí você precisa de um caminhão de gasolina e um de reparo para conseguir consertar o seu veículo, né? Então aqui a gente tem um de munição, né? Esse aqui é de arsenal, na verdade. E esse aqui é rearmamento de veículo e armazenamento de suprimentos, é de arsenal e reparo de helicóptero, então de veículo e tal. E aqui é o de construção, que, cara, esse caminhão ele é muito útil e poucas pessoas usam. Eu vou dropar ele aqui só para mostrar para vocês, né? Depois eu devolvo ele aqui. Ó, você vem aqui atrás, ó, construir. Você precisa colocar suprimento aqui, tá? Mas você vem aqui em construir. Olha o que aqui dá para construir com ele. Bunker, posição de defesa, torreta, torreta perfurante, bloqueios e morteiro. E também um ponto de controle. Com isso aqui você já consegue ver a maldade que dá para fazer aqui, né? Imagina, Arizona, né? Digamos que os inimigos eles estão indo muito para Wyoming e você sabe que é nessa rodovia de Arizona. Então já pega a maldade. Você construir um ponto de controle aqui. Mas pode ser mais para trás, mas digamos que seja aqui na ponte. Tem aqui a ponte, né? Aqui mais à frente, mais ou menos uns 200 metros. Você constrói aqui, ó. Você pode colocar as torretas e chamar um bot aliado seu para dominar essas torretas, para ficar na torreta. Então, assim que o seu bot vê o inimigo, ele vai começar a disparar na torreta e ele vai acertar, porque esses bots têm uma mira do caramba, tá? E ele vai acertar. Já pegaram a maldade, né, que dá pra fazer, mas você também pode ficar na torreta. Então você faz um ponto de bloqueio aqui, ó, tampa tudo, faz os caras desviar o caminho e no caminho você faz uma emboscada. No segundo caminho. Então, cara, é muito útil esse caminhão. Vejo poucas pessoas usando pra fazer emboscada, mas é muito útil. Outra maldade também. Eu não disse que tem morteiro, né? Mano, se você construir um morteiro na área de supply, você vai ter disparo de morteiro infinito, cara. Infinitos disparos de morteiro, entendeu? Então já vê a maldade que dá pra fazer com isso, né? Então acho que caminhão de construção que a gente já acessou aqui a dúvida e sobre caminhão de supply, né? Digamos que você esteja o caminhão de supply, você vai ver o caminho, né? O caminho mais seguro é vir por aqui, ó. Pega a rodovia de Levi, desce e corta caminho por aqui. Corta caminho por aqui. Na verdade é por aqui, ó. Por aqui, desce pela rodovia e pronto, você chega na área de supply. Como eu não tô no Game Master, eu não vou conseguir ir lá, mas vai ter um container. Eu vou mostrar isso no Game Master, né? Eu vou mostrar no Game Master. Quando a gente chegar no Game Master, eu vou mostrar. Mas simplesmente você vai carregar seu caminhão, voltar tudo e entregar. Agora, para entregar, você pode entregar em lugares diferentes. Você pode entregar aqui, ó. Você pode entregar na barraca principal, mas ela só cabe 500, ó. Acho que não vai abrir, mas é 500. Abre 500, que cabe aqui. Já aqui no do veículo, você pode entregar aqui também. Ó. Só onde tem essa plaquinha verde, você pode entregar. Ó. Cabe 600. No caminhão, o máximo de supply que você pode levar é 1.500. Beleza? Mas tem um aqui que é 3.000. Onde você vê essa placa, aquela placa verde? Ou essa daqui, ó. Você pode depositar supply. Eu acredito que é 1.000 que cabe. 1.200 que cabe. Beleza.
Então, para recarregar supply é assim, beleza? Agora vamos ver equipamento. De equipamento, depois a gente vê os bots, a barraca de bots, e a gente fecha aqui no servidor e a gente pode ir pro Game Master. Vamos lá, o arsenal. Com a nova atualização, ela trouxe essas coisas de você desbloquear alguns equipamentos por patente. Antigamente não tinha isso e agora tem, beleza? Então, para eu pegar uma mochila média, tem que ser cabo. Para pegar uma mochila grande, tem que ser sargento, entendeu? Ó, mais equipamentos bloqueados. Tá vendo? Tudo bloqueado aqui. Tudo bloqueado. Bloqueado. Questão de armas também, ó. Tá tudo bloqueado também. Mas isso aqui é só para você ter uma noção do que dá para pegar, né? Eu não vou mostrar os maiores equipamentos, maiores loadouts, porque para mim, tipo, cara, sinceramente eu tô jogando muito assim, ó, sem nada mesmo, né? Porque eu sempre fico ocupado eu fazendo emboscada ou então invadindo bases inimigas, tipo, com a minha equipe, né? Falando de bases inimigas, uma coisa também que eu esqueci de mencionar, que eu vou falar agora, tá? Vou ensinar pra vocês também como é que devolve veículo. Só você chegar na frente do veículo, você tem que ter um posto de manutenção de veículos grandes, se for um caminhão, se for um carro, você tem que ter aquele dali, ó, que é o veículo de manutenção pequeno. Você vem aqui, ó, e desativa ele. Se você não tiver essa construção, você não consegue desativar. Mais uma coisa que eu queria mostrar pra vocês, que eu acabei de lembrar, aqui, ó. Unidade de comando móvel. O que seria essa unidade de comando móvel? Ele foi nerfado com atualização, porque o que você pode fazer com ele? Vamos lá, digamos que eu spawn nele aqui, finge que está comigo, e eu vou levar ele até o Wyoming escondido aqui na floresta. Quando você destaca esse caminhão, sua equipe pode spawnar nele. Antigamente a gente spawnava sem precisar gastar supply, não gastava supply, você podia spawnar quantas vezes quiser, até vir um inimigo e ou desativar ou destruir o caminhão. Agora com a atualização você precisa entregar supply para esse caminhão, que se eu não me engano cabe 300 e alguma coisa, 320 por aí de supply. Então quando acaba esses 320 vai ter que vir uma equipe e reabastecer esse caminhão. Eu acho que deu para entender mais ou menos como é que ele funciona. Então spawnando sua equipe vai atacar Arizona, simples, perfeito? É isso. Aí falando em caminhão de comando, a gente já pode puxar o vínculo para a mochila de rádio. Porque a mochila de rádio ela funciona a mesma coisa, funciona a mesma coisa. Só que a diferença é que a mochila de rádio já vem com supply nela. Se não me engano, vem 200, se eu não me engano. Não, vem 100, vem 100. Aí você vai dropar ela no chão. Eu não consigo fazer isso aqui porque eu tô na base. Deixa eu ver se eu... Até ali eu acho que já não é mais base, então eu consigo dropar ela ali para mostrar para vocês. Vamos lá, vamos lá. O vídeo vai ficar meio longo, mas o importante é que você entenda o que eu quero passar aqui, beleza? Você dropa a mochila e posiciona o rádio. Vamos posicionar. Agora perceba, vou abrir o mapa, olha aqui, ó. Eu tenho um novo ponto de restauração. Rádio posicionado. Rádio posicionado. Tem um novo ponto de restauração. Aí você me pergunta, para que eu posso usar isso? Não é um caminhão de comando, mas se, por exemplo, aqui, lembra que eu falei que tem umas áreas de supply escondidas? Justamente bem nesse exato local tem uma área de supply escondida. E uma play que eu fiz recentemente foi plantar um rádio entre os dois containers. Fica um container aqui, um negócio, uma caçamba de lixo, e fica tipo. Não lembro se é um jarro junto com. Cara, não lembro o que, que tem bem aqui agora, mas eu plantei um rádio entre essas duas estruturas. E o rádio meu rádio bugou. Eu não estava conseguindo desativar ele. O rádio simplesmente bugou. Consequência disso, que o inimigo ele não conseguia desativar meu rádio. E quando o inimigo está do lado do seu rádio, você não consegue spawnar mais nele. Aí o inimigo tava tentando desativar, o cara simplesmente ficou puto e abandonou o rádio. Porque se você perceber aqui, eu vou aumentar o áudio do jogo aqui, ó. Tá vendo que ele faz um sinal, um barulho? Ó, percebeu o barulho? Vou ficar distante, ó.
Então o inimigo, ele escuta esse barulho. Só que como meu rádio tava bugado, tipo assim, ó, ele tava entre duas estruturas. E o cara ficava tentando desativar e simplesmente não conseguia. Então, por exemplo, isso aqui é um rádio inimigo. Eu vi o rádio inimigo, eu consigo desativar ele. Fica do mesmo jeito que tá aqui, ó. Eu consigo desativar ele. Desativando, o inimigo não vai conseguir mais se posicionar aqui. Não consegue mais. Aí, se você for um inimigo e estiver perto do rádio, ele não vai spawnar. E se você desativar, ele também não vai spawnar. Vai ficar aparecendo inimigo na área. Aí você não vai conseguir spawnar. E foi basicamente o que aconteceu. Eu plantei o rádio aqui, os caras não conseguiram desativar, ficou puto, foi embora e eu continuei respawnando de boa. Né? Só que chegou uma hora que conseguiram desativar. Não sei se foi algum ADM, não faço ideia, mas conseguiram desativar. Vamos lá. O que mais eu ia falar uma coisa importante agora. Que eu esqueci. Ó, estão atacando aqui na frente, ó. Bem perto de Wyoming. Mas ok. Pronto. Baixei aqui o volume. O que eu ia falar agora? Ah, uma dica muito boa, tá? Sobre o rádio. Vamos lá. Digamos que você tem seu rádio posicionado, beleza? Para você não gastar o supply, quando você ressurge no seu rádio, você gasta o supply, beleza? E uma coisa que você pode fazer que não vai gastar seu supply é isso aqui, ó. Vou pegar meu ponto de referência, eu estou do lado da barraca de comando, beleza? Eu estou bem aqui, ó. Eu estou bem aqui. A barraca de comando é exatamente aqui, e eu estou bem aqui. Vou clicar com o botão direito do mouse. Deixa eu ver qual é o botão no controle para vocês não ficar... É o quadrado. Você vai apertar o quadrado. Pedido de transporte. Rádio posicionado. Você vai marcar exatamente onde você está, caso eu estou aqui. Tá, eu fui respawnado aqui. Mas o que eu quero que vocês entendam? Você pode dar um TP sem gastar seu supply. Tá vendo que não gastou nada? Só que é como eu disse. Você não... Eu descobri isso agora. Eu acho que nerfaram, tá? Porque eu lembro que eu spawnava do lado do rádio. Vocês viram que eu spawnei próximo ao rádio. Eu não spawnei exatamente no rádio, mas eu spawnei próximo. Agora, se eu, por exemplo, eu morri, né? E preciso spawnar no rádio de imediato, você pode vir aqui, ó. Destacar. Nasci do lado do rádio, beleza? Viu que gastou 20 supply? Tá 80 agora, né? Então essa é a visão que eu quero passar pra vocês. Se você spawnar no rádio desse jeito, você vai gastar o supply que tem nela. Agora você indo com TP, a gente tem 8 minutos de delay, né? Pra poder fazer outro TP. Então você pode dar um TP, ficar respawnando normal, depois quando liberar de novo, TP de novo, entendeu? Mas sobre o rádio, eu acho que eu já expliquei. Ah, outra coisa importante do rádio. E também eu vou passar a visão lá na caixa lá que eu tenho que explicar para vocês também. Tá vendo aqui alternar cargas personalizadas? Vamos apertar o F, tá vendo ali, ó? Ressurgimento com cargas personalizadas ativado, canto superior direito. O que isso significa? Esse loadout que eu tô aqui é o padrão, minha carga é a padrão, beleza? Só que o que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso me equipar aqui. Por exemplo, deixa eu ver aqui, eu vou pegar um smoke. Não, vou pegar outra arma aqui, que vocês conseguem ver. Vou salvar, tá vendo aí, ó? Você salvou sua carga agora, ela pode ser selecionada no menu de ressurgimento. Ela gasta 99 de supply. Eu não vou conseguir spawnar no rádio porque o meu loadout ele gasta 99 e no rádio eu tenho 80. Só que o bizu é o seguinte: como eu ativei para me poder ressurgir com carga personalizada, eu posso ressurgir no rádio com a minha carga personalizada, com o meu loadout. Mas isso é uma opção. Mas como no máximo vem 100 de supply, eu só poderia ressurgir uma vez, se eu gastasse 99. Aí qual que é o bizu que as pessoas fazem? Elas plantam o rádio delas próximo a essas áreas de supply. No caso, eu plantei a minha em zona de supply escondida, bem aqui.
E lá é mais ou menos uns 1.000 e pouco de supply. Então eu teria 1.500 de supply para gastar ficando respawnando. Então esse é o bizu. Ali, ó. Ah, perfeito, ali tem, ó. Vou mostrar pra vocês como é que funciona aqui, ó. Guarda da memória, eu tinha 80 de supply, certo? Agora ali, ó, é onde pega supply. Ah, perfeito, dá pra, até dá pra mostrar até o caminhão, pô. Não, perfeito, perfeito, perfeito. Bom, eu já consigo mostrar o caminhão. Eu lembrei agora, eu olhei pra lá e falei, ah, pô, tem supply aqui. Ah, pô, era essa caçamba de lixo que eu falei que tinha lá, pô. Eu lembro. Ah, mano, pronto, é assim, ó. Pronto, é assim, ó. Só que lá tinha tipo um jarro, se eu não me engano. Aí eu fui, na maldade, eu plantei meu rádio aqui no meio, pra ninguém conseguir ver. O pessoal que vinha de lá não conseguir ver ele. Aí ficou bugado ali, ó. Ficou ali dentro, ali, na frente. Mas enfim, ó. Vamos lá. Vocês lembram que tá com 80 de supply, certo? Eu vou posicionar aqui o rádio novamente. Olha aí. 5.000 de supply. Eu posso gastar 5.000 de supply. Simplesmente 5.000. Vamos lá. Vou ressurgir aqui de novo. Eu espero que não conte como suicídio. Quanto. Ah, meu Deus. Vamos lá. Vou ter que ficar 30 segundos esperando. 35. Tá vendo aqui, ó? Você lembra que só tinha essa opção aqui? Agora tem essa. Que seria minha carga personalizada. Então esse é o esquema. Então o que eu poderia fazer? Eu poderia pegar um carro, encher esse carro de supply, ir até Alabama, parar mais ou menos aqui atrás, colocar meu rádio e ir, porque eu teria mais de 100 de supply para poder respawnar. Então eu morri, spawnei, morri, spawnei, morri, spawnei. Entenderam a tática que dá para fazer? As maldades que dá para fazer? Entendeu? É a mesma, o outro time vai pensar da mesma forma, entendeu? Se você pensa de um jeito, leve em consideração que o outro time também vai pensar da mesma maneira, para você conseguir prever o que os caras vão fazer. Se com 1080 de supply, posso spawnar com a minha carga. Tá aqui meu personagem morto, ó. Ele tava com a arma, e eu respawnei com a arma aqui, ó. Entenderam? Então basicamente o bizu do rádio é esse, beleza? Nossa, eu não consigo pegar a droga da arma. Vamos lá. Ah, essa arma aqui é bacana, que ela tem esse disparo aqui, ó. É daorinha. Mas enfim, eu acho que agora eu só vou mostrar como é que funciona o supply. Eu vou pegar um carro porque é mais rápido de se locomover, tá? Fica mais rápido porque o vídeo está bem longo, cara. Eu ainda vou mostrar os bots. Eu acredito que eu já consegui mostrar tudo do jogo em si, as mecânicas. Eu acredito que eu consigo mostrar tudo. Eu acho que não vai precisar ir pro Game Master mostrar alguma coisa. Eu tô tentando pensar aqui no que eu posso mostrar, mas eu acredito que eu mostrei tudo. Porque muitas das coisas, mano, vocês só vão conseguir tipo, decorar ou então aprender mesmo jogando. Então, eu explicando aqui, você vai ter uma experiência totalmente diferente do que você teria com você jogando, beleza? E eu até tava respondendo um rapaz nos comentários, né, falando se o jogo vale a pena ou não. Só que é o seguinte, pra mim, o jogo pra mim já ficou meio enjoativo, porque, mano, eu já tô com quase 600 horas e eu sempre estou jogando de americano, com as mesmas armas, mesmos mapas, mesmas miras e acabo enjoando. E o diferencial desse jogo, por exemplo, no PC e no Xbox, é que tem mod no jogo. Aqui no PS5 a gente não tem mod. Por conta da gente não ter mod, aqui ó, o jogo acaba ficando muito datado, muito mais do mesmo, né? E com mod a gente consegue trazer um outro jogo, mano. Se você quiser jogar com uma guerra mais moderna, você pode. Quiser jogar a Guerra do Vietnã, você pode também, entendeu? Tem visão noturna, e aqui a gente só tem essa lanterninha aqui, ó. Como é que vai contar como se eu tivesse no carro? Só tem essa lanterna aqui, beleza? Vamos lá. Ó, eu tô com o carro aqui, ó, e o que é a dica que eu gosto de fazer? É meu arcade? É, mas é uma coisa que é rápida, né? Encostei o veículo na placa, eu abro o inventário, que eu acho que para abrir o inventário é o. Nossa, eu não sei o botão. No controle eu não faço ideia de qual é o botão. Isso aqui é as setas? Cara, eu não faço ideia qual é o botão, tá? Como é que abre o inventário? Mano, não faço ideia. Tá.
Eu vou olhar nas configurações porque eu sou gente boa, tá? Ah, é a seta para direita. Apertou a seta para direita e você vai abrir seu inventário. Tá vendo o X aqui? Fecha no X. Olha que bacana. Agora, cara, eu acho que não tem como fazer isso no controle, tá? Isso que eu vou. Tem, pô. Agora, como é que eu vou fazer isso? Só que esse experimento tá indo pra onde? No meu carro não tá. No controle eu vou ter que dar uma procurada. No controle, eu não sei nem como é que faz pra fechar essa aba. Eu acho que no controle não dá, mas aqui no teclado, olha a vantagem, ó. Em sheet supply. Ó o carro aqui em sheet supply. Para deixar em terceira pessoa, seguro options e volta. Mas eu vou dar uma alternativa que você pode fazer aí no controle, beleza? Eu não vou deixar vocês na mão, não. É lento? Mas aí é uma opção, porque não tem como fazer isso no controle, se eu não me engano. Isso que eu fiz agora. Você pode vir aqui atrás do veículo, carregar. Viu que carregou? Só que aí, é, esse, esse, esse bizu que eu passei, esse bizu que eu passei de você recarregar, né, da maneira que eu mostrei com o mouse, você tem que ficar encostado na placa. Mas essa maneira de recarregar aqui, você não precisa necessariamente ficar encostado batendo na placa. Você pode ficar aqui, ó. Pode ficar aqui para recarregar, você pode ficar ali. É só você vir aqui atrás e pronto, carregar, beleza? Agora eu vou lá na barca de bots para a gente finalizar o nosso tutorial. O tutorial aqui já deu, nossa, 30 minutos, cara. Eu acho que vai ser difícil alguém assistir 30 minutos de vídeo. Mas beleza, o importante é eu postar e quem tiver curioso, vê aí. Se você viu até aqui, mano, já comenta aí. Bota o minuto que você tá aí. Não sei. Você viu até o final aí. Eu acho difícil, é porque meu canal é muito pequeno. Tá difícil alguém acompanhar assim. Mas, cara, assim que sair os mods no PS5, pode esperar que eu vou fazer bastante conteúdo, tá? Sobre os mods, sobre as coisas. Fazer vídeo no sites também, fazer vídeo no Tactical Forge também com mod, que é um servidor PvE muito bacana. Procurar novos servidores PvE também para mostrar para vocês que tem bastante, eu conheço alguns. Para mostrar para vocês a experiência, né, mano? Eu quero mostrar os servidores que eu acho bons, que eu acho que todo mundo deveria jogar. Vou estar mostrando. Vamos tá saindo aqui. Eu vou devolver esse veículo que eu já vou quitar do jogo, eu não vou jogar. Eu só entrei mesmo para explicar o tutorial para vocês. Vamos lá. Esse daqui é o alojamento. Aí você me pergunta, para que serve o alojamento? Para esses camaradas aqui, ó. Eu não sei no controle qual o botão para você chamar o bot pro seu time, que tem essa opção aqui. É L1 mais seta para direita. Tá vendo? Que abriu isso aqui, você pode vir recrutar o bot, mas você precisa ser líder de pelotão. Aí que eu recrutei o bot, ó. Mandou ele me seguir. Aí como é que ele vem, ó. Como é que ele vem? Me seguindo. Aí o que eu posso fazer? Tem um inimigo ali, ó. Cadê? Fogo supressivo. Aí, ó. Tá vendo? Suspender fogo. Parou. Me segue. Outra coisa interessante é que você pode montar um morteiro, mandar o bot ficar no morteiro e ele vai disparar o morteiro. É só você vir aqui no mapa. Quero disparar em Oklahoma. Vem aqui, ó. Comandos, fogo de artilharia, HE, escolhe a quantidade. Eu tava jogando recentemente, mandando esses bots atirar, eles estavam errando o disparo, né? Então acho que nerfaram um bot, né? Mas ok. Mas vamos lá, como é que você pode spawnar esses camaradas? Vem aqui. Tem que ser sargento, tá? Mas quando você segurar o F, vai abrir o menu e vai aparecer para você respawnar esses bots.
Então, para respawnar os bots, funciona dessa maneira, beleza? E galera, eu acho que é isso. Eu consegui explicar basicamente o que dava para explicar aqui no servidor e eu acho que não é necessário eu ir no Game Master para ir lá explicar mais alguma coisa. Eu acho que eu já expliquei tudo que dava para explicar. Eu vou só tirar ele do meu pelotão, porque quando eu quitar do jogo, o bot vai bugar. Aí quem quiser recrutar ele para fazer alguma coisa, alguma emboscada, não vai conseguir, beleza? Porque ele tá sob meu comando. Então eu vou tirar aqui, remover ele do grupo e acabou. E é isso, cara. Eu tentei explicar basicamente o que eu sei e o que eu lembro, né? Mas muitas das coisas você vai aprender jogando. Eu aprendi a jogar esse jogo com um tutorial de um cara que joga em servidor mod, né? Primeiro eu vi um vídeo dele e eu entendi ali uma parte da mecânica, porque como não tinha mod, ele explicou muito sobre o Beacon Loadout, que é uma forma de você poder se equipar com as roupas, com os equipamentos mods, né? É uma forma. E ele falou sobre localização, porque lá eles têm um V-Pads, que é um tipo um GPS, né? Ah, eu esqueci de mostrar a construção, cara. Nossa, eu não mostrei, mano. Vocês lembram que eu coloquei o arame farpado ali na porta? Você pode pegar a pá, abrir no inventário, no meu caso é o botão zero. Você com a pá equipada, nossa, mano, eu não mostrei. Por isso que é ruim não fazer um vídeo com roteiro, cara, que você se perde, né? Você vem aqui, ó. Mas eu acho difícil alguém ver essa parte que tá muito no final, cara. Era pra eu ter mostrado isso no começo. Tá vendo aqui que abre a opção de construir? Você vem e constrói. Beleza? Viu aí? É, agora realmente eu encerrei o tutorial. Agora, agora já foi. Mas o que dava pra me explicar, eu expliquei pra vocês, né? O que dava ali a meu alcance. Coisas mais avançadas, como pilotar um L, eu acho que eu não vou fazer por enquanto, tá? Porque eu piloto o helicóptero, mas eu tô sentindo que eu tô pilotando meio mal às vezes. Tô batendo muito, meu drop não tá muito bacana. Então não é um momento muito legal pra mim fazer um tutorial pilotando L, tá? Eu acho que eu tenho que aprender mais, né? Então não vou fazer um vídeo de pilotando sendo que minha pilotagem não tá legal. Seria muito hipócrita da minha parte, né? Ensinar pra vocês uma coisa, uma pilotagem errada, né? Que não seja eficiente. Então, por enquanto, não vou fazer, né? Mas o que de básico deu pra me mostrar aqui que esteja ao alcance da pessoa que quer ficar na infantaria e tal, eu consegui explicar. E lembrando que lá na manutenção de veículos você pode pegar um blindado americano, tá? Que também é muito útil, né? Vou mostrar pra vocês aqui como é que pega. Você tem que ter o posto de manutenção de veículos pesados, que no caso é esse aqui. Aí você vai abrir a opção aqui, ó. E tá aqui, blindados. Aí você tá aqui, tem que ser tenente, né? Tenente, isso, tenente. A única diferença aqui mesmo é a cor. Você tem um camuflado, você tem um totalmente verde. Esse verde ele é muito bom, ele se camufla bem no mato, né? Eu acho que ele é mais eficiente do que esse aqui. Mas é isso. E eles são anfíbios, tá? Você pode ir na água com eles. Mas é isso. O que deu pra me mostrar, o que eu queria mostrar, eu consegui mostrar aqui pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Não sei se todo mundo vai ver até essa parte do vídeo, mas se você viu e não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like, aquela coisa padrão. Mano, eu tava olhando o YouTube Studio e deu lá 70% das pessoas que viu o vídeo não são inscritas. Então, se você tá vendo um vídeo e não é inscrito, cara, se inscreve, vai estar me ajudando bastante aí. Que é interessante você ter um público ali que tá vendo seus vídeos, comentando, pra engajar. E ia ser da hora, mano. Já motiva mais o cara a gravar, né? Mano, eu jogo bastante, só que eu não gravo porque, sei lá, pra mim, eu vou gravar ali, eu quero ver se o vídeo tá legalzinho, pá. Toda vez que eu termino de gravar, eu assisto pra ver, né? Mas muitas das vezes que eu vejo um erro ali, eu deixo passar porque realmente regravar tudo de novo, então cortar e colocar um clipe novo no lugar, no PS5 é complicado. Se eu tivesse com. Pelo menos editando no celular, eu faria tranquilo, mas no PS5 é difícil. Mas valeu, mano. Quem assistiu aí tudo. Muito obrigado pela presença. E é isso, mano. Boa sorte aí no combate, tá?